Irmãos, uma coisa muito importante que foi falada aqui e que deve estar firme no nosso coração é essa convicção de quem nós somos. Quando você vai estudar um pouco de filosofia, você vai entender que as perguntas mais importantes da filosofia são: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Isso é uma pergunta que todos os seres humanos ao longo das eras, independente do país, o continente onde mora, ele sempre tentou responder. Isso implica também na nossa cosmovisão. Cosmovisão é a forma pela qual você enxerga o mundo. Amém, irmãos? Amém? Nós chamamos isso de cosmovisão. Um ateu, ele tem uma forma de entender o mundo. Ele tem uma cosmovisão, uma maneira de enxergar as coisas. Nós, como filhos de Deus, nós também recebemos uma visão da parte de Deus. Por isso que Cristo vai dizer o seguinte, a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, porque nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Irmãos, pensem numa coisa ousada. Porque a Bíblia diz que ninguém conhece a mente do Senhor para poder instruí-lo. Mas quando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, significa que o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, porque a Bíblia também diz o seguinte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, mas também que deve existir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus, ele é o padrão supremo daquilo que nós devemos ser. E por que eu estou falando tudo isso? Porque existe um problema e uma contradição hoje na nossa vida. Eu sempre bato nessa tecla porque eu digo que muitas pessoas estão perdidas dentro da casa do Pai. É como aqueles 2 filhos na parábola do filho pródigo. Um filho saiu, se perdeu, foi se prostituir, e o outro filho ficou dentro da casa. Mas você vê que ao final da festa, aquele filho também se rebela contra o pai. Então você observa que naquela história existia um filho que se perdeu fora da casa e um filho que se perdeu dentro da casa. E isso é preocupante porque quantas pessoas que nós falamos que estão perdidas no mundo, mas também quantos crentes estão dentro da igreja e não vivem como crentes. Existem filhos que estão perdidos dentro da casa. Se você avançar naquelas parábolas, Jesus vai contar outra história. Depois dessa parábola, ele vai dizer o seguinte, na verdade, antes dela, ele vai contar uma história da dracma perdida, ou seja, da moeda perdida. A moeda estava perdida onde? Dentro da casa. E a mulher procurava algo perdido dentro da casa. Na sequência, Jesus fala sobre a ovelha perdida. A ovelha estava perdida onde? Fora da casa, fora do aprisco. E por último, Jesus fala sobre 2 filhos, que um estava perdido fora e outro dentro. Quando eu falo aqui para vocês, é que existe uma preocupação no nosso coração e tem que existir. Porque essa pessoa que fala da fé, que fala que ama Jesus, que está aí do seu lado, ela pode estar perdida aqui dentro. Ela pode ter assimilado o complexo religioso, mas na verdade não existe nada de Deus na vida dela. Isso é preocupante. Porque você pode frequentar a igreja, você pode vir aqui no culto, você pode levantar a sua mão e cantar, e o seu coração está longe de Deus. Isso é tão sério que Jesus vai dizer que no último dia, no dia do grande juízo, ele vai chamar todas as pessoas a ele, e muitos me dirão. Jesus não disse que eram poucos, Jesus disse que muitos naquele dia iam dizer o quê? Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, eu nunca te conheci. Isso significa o quê? Que existe a possibilidade, que na verdade existirão muitas pessoas, porque é isso que Jesus diz, muitos me dirão naquele dia, muitas pessoas que foram homens da religião, que foram mulheres da religião, mas não foram homens e mulheres de Deus. E pior do que isso, pessoas que estão na igreja, que estão dizimando, que têm carteirinha de membro, e Deus não tem um pacto com ele, pelo contrário, Deus é inimigo dessa pessoa. E aí vem a pergunta, quem de nós aqui hoje à noite deve ser? Como a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem juntos. Eles são muito parecidos. Mas você só vê a diferença entre eles na época de frutificar. Porque um produz fruto e o outro não. E eu queria ler um texto com vocês aqui. Ele se encontra em João capítulo 5, versículos do 1 ao 18. Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João,
capítulo 5, versículos do 1 a 18. Abram suas Bíblias, por favor. Para outros eu já digo, ligue suas Bíblias, né? O tempo é moderno, então ligue suas Bíblias, por favor. Quem não tem nem a de ligar, nem a de abrir, tem aqui atrás. O texto diz o seguinte: depois disso, por ocasião da festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina. Em hebraico se chama Betesda, com 5 pórticos. Sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que ali entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se ali um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem com quem me jogue nessa água, dessa piscina, quando a água é agitada. Ao chegar outro, já desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Ora, este dia era um sábado. Os judeus por isso disseram ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar a sua cama. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Eles perguntaram: quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: eis que estás curado, não peques mais, para que te não suceda algo pior. O homem saiu e informou aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia tais coisas no dia de sábado. Mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos diante da Tua palavra. Eu clamo nessa noite que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, que o Senhor venha nos ensinar a Tua palavra e nos conduzir até o caminho da verdade. Que não seja a palavra do Marcos nessa noite, mas que seja a palavra do Senhor avivada pelo Teu Espírito Santo. Eu peço também, Pai, que quando nós estivermos ministrando aqui, eu peço que o Teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, para operar curas, sinais, prodígios e maravilhas. Pai, eu creio que o Senhor pode operar coisas extraordinárias, então pega a vida de algumas pessoas aqui. Eu creio que o Senhor é o Deus do de repente. As pessoas não estavam acreditando que naquele tempo ia acontecer, mas de repente o Senhor chegou e mudou o relatório. Muda, Pai, essas realidades neste lugar, muda a vida de pessoas que estão aqui, e que elas possam testemunhar, ó Pai, que o Senhor hoje passou por aqui e modificou coisas que há muito tempo eles ansiavam em suas vidas. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre, e a Tua fidelidade se estende de geração em geração. Oramos a Ti, Pai, e clamamos pela Tua misericórdia nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse texto, ele é um texto bem interessante, porque quando você olha para ele, você observa que esse local onde esse homem foi colocado ficava perto da porta das ovelhas, e a porta das ovelhas ficava próximo ao templo. E você observa uma coisa interessante, que enquanto uma multidão estava se aproximando para a festa, alguns estudiosos vão dizer que essa festa era a Páscoa, enquanto eles estavam comemorando a libertação, a festa da Páscoa, eles estavam ali levando milhares de ovelhas para ser sacrificadas no templo. Enquanto os religiosos estavam ocupados com coisas da religião, Jesus Cristo estava no meio dos doentes, de pessoas que estavam presos em meio a uma cultura e uma religiosidade. E é interessante que mesmo no meio do povo judeu,
você encontrava pessoas presas a rituais, enquanto pessoas que deveriam estar preocupados realmente com a vida de pessoas, estavam preocupados com a instituição. E eu digo para você, irmão, cuidado. Cuidado, porque existe a igreja do Deus vivo, que a Bíblia a chama de coluna e baluarte da verdade, aquela que tem um compromisso sério com a verdade e com o reino de Deus, e junto com essa igreja existem também lobos. Lobos são pastores, são homens que se dizem de Deus, mas eles estão interessados mais no dinheiro, mais em ritualismos, mais em crendices. E o apóstolo Paulo nos orienta que nos últimos dias os homens acumulariam para si doutores para falarem aquilo que lhes agrada. Irmão, hoje é tão sério que você encontra uma igreja de cada cor. Hoje você tem igreja para homossexuais. Hoje você tem igreja para quem quer ficar rico. Você tem igreja para todos os tipos de pessoas. Mas você tem uma igreja institucional. Porque espiritualmente só existe uma igreja. A igreja que é o corpo de Cristo. E quando a Bíblia fala que todos nós devemos caminhar até chegar à unidade da fé, é exatamente isso. Eu, quando começo a crescer espiritualmente, eu começo a andar na direção de quem? De Deus, do próprio Jesus. O Nóbrega, quando ele começar a crescer, ele vai começar a andar na direção de quem? De Deus, de Jesus. A Beth, a Eliane, o Marcos, a Vivian, todos nós vamos caminhar na mesma direção e num ponto nós vamos nos encontrar. Porque vai chegar num ponto que você vai olhar, porque nós temos que estar com o olho fixo em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E irmãos, existem igrejas que elas foram se afastando e criando tantas coisas que hoje elas estão distantes de Deus. E eu digo mais, se Jesus hoje viesse à terra e olhasse algumas igrejas, ele ia falar, o que é isso? O que é isso? Tem um livro bem interessante de um poeta russo, de um pensador russo, ele se chama Fyodor Dostoiévski. Alguém já ouviu falar esse nome? Se alguém aí, né, tá pensando em ter crianças, um nome bonito, né? Dostoiévski, vem aqui, por favor. Esse homem, ele escreveu um livro chamado Irmãos Karamazovs, e nesse livro, numa certa parte, o Dostoiévski, ele vai narrar uma história, é uma história fictícia, é claro, onde o próprio Jesus, na Idade Média, ele se torna homem de novo, isso é uma história. Ele se torna homem de novo e ele convive novamente junto com a igreja da Idade Média. E é interessante, quem tiver a oportunidade de ler, leia, que quando aquele homem, o inquisidor que está na história, o inquisidor vê Jesus andando, o inquisidor era um arcebispo, se não me falha a memória, um bispo, ele trabalhava com a Inquisição Católica. Ele começa a olhar para Jesus e ele acha uma maneira de matar Jesus. E quando você olha os diálogos dele com Jesus, era mais ou menos assim. Você não sabe que você está atrapalhando com as suas verdades a nossa instituição? Olha como isso é sério. Você não sabe que você está ensinando coisas que você não deveria falar, porque você está quebrando a nossa tradição? Irmão, se você pensasse bem no que está sendo ensinado, por isso que foi falado aqui, e você deve estudar a Bíblia, você deve tomar consciência de quem você é em Deus. Porque a Bíblia também ensina que existem muitas vozes no mundo. E eu sei que algumas pessoas aqui ouviram a voz do pai e da mãe. E a voz do pai e da mãe era qual? Você vai ser um fracassado. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Ou a voz, de repente, da religião. Quantas pessoas feridas por líderes espirituais? Pessoas que eram para pegar aquela pessoa como uma ovelha ferida e conduzir ela até o caminho correto, pisaram, zombaram e quase mataram espiritualmente essas pessoas. E quando você vai tomando consciência, você vai andando pela palavra, você vai lendo a palavra, meditando a palavra, você vai permitindo que o Espírito Santo, e isso é importante você entender, irmão. O seu crescimento espiritual não vai vir se eu colocar a mão na sua cabeça. Isso é misticismo. Vai lá o Nóbrega, vem aqui, aí ele fala para mim assim, pastor, quero crescer espiritualmente. Aí eu falo assim para ele, ok, Nóbrega, você quer crescer espiritualmente? Então eu vou te ensinar um segredo. Guarda a bandeira, por favor.
Pode guardar. E aí o que acontece? Eu falo assim, Nóbrega, você quer crescer espiritualmente? Beleza. Então você vai me dar R$1.000 e eu vou fazer uma oração especial por você. Aleluia. E depois que eu tirar a mão da sua cabeça, sua vida vai mudar. Irmão, isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida são as decisões que você toma. E a principal decisão que você tem que tomar é você fazer as coisas elementares da fé. Você nunca vai crescer se você não decidir orar. Se você não decidir ler a Bíblia. Eu não vou nem perguntar aqui. Quantas pessoas estão lendo a Bíblia? Tem gente que esse ano não leu um livro da Bíblia ainda. Não leu nenhum. Tipo, vou pegar João, discípulo amado, vou ler de ponta a ponta o livro de João. Irmão, quando você vai lendo a Bíblia, você vai colocando material dentro de você. Tudo não é feito com matéria-prima. Como é que se faz uma roupa? Você precisa ter a matéria-prima para fazer aquilo. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele estava prestes a morrer, ele diz o seguinte, o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Mas eu digo para você, irmão, como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de coisas que você nem leu? Responde aí, irmão, isso é uma questão lógica. Tem gente que não lê a Bíblia e não ora, e quer que Deus opere na vida dele. Deus não vai operar na sua vida. Deus, eu quero um milagre, não vai chegar nada para você. Ah, o pastor está amaldiçoando. Não estou, isso é verdade bíblica. Deus trabalha com matéria-prima. E qual é a matéria-prima que Deus trabalha? A palavra. Por isso que quando você se enche da palavra, o Espírito Santo, ele vai, no momento oportuno, tirar aquilo de você. Eu já dei o exemplo aqui daquela esponjinha de lavar prato que você coloca na sua casa. Você pega a esponjinha, põe ela lá, em cima da pia, ela vai sugando a água. Se você pegar aquela esponjinha, o que vai acontecer com sua mão? Sua mão vai molhar. Por quê? Porque a esponja está encharcada com a palavra. O diabo, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Quando o diabo tenta tocar em Jesus, o que sai de Jesus? Não me decepcionem. O que Jesus olha e fala para o diabo? Está escrito. E tudo que o diabo tentava confrontar Jesus, Jesus olhava para ele e dizia o seguinte, está escrito. E Deus tem um compromisso com a palavra dele. E quando você observa e você entende que realmente você é, não quem o seu pai diz que você é, não quem a religião diz que você é, mas você é quem Deus diz que você é, você começa a ter mais importância, você começa a ver mais importância em ler a Bíblia. Porque esse é o testamento. Aqui estão as promessas de Deus a seu respeito. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Jesus disse, em meu nome vocês farão sinais, prodígios. Então existe uma série de coisas que são autoridades de Deus sobre a nossa vida. E o problema é que você às vezes está com a sua mente tão relacionada com o mundo e com pessoas e com o seu trabalho, que você não consegue mais ter a mente de Cristo. Quando eu falo sobre a diferença que existe entre poder e autoridade, ou que existe entre força e autoridade, é aquele exemplo do policial federal. Vamos imaginar aqui que... Deixa eu pegar alguém aqui de exemplo. A Damares. Você pega a Damares e fala para ela, Damares, eu quero que você vá lá na Dutra agora. E quando vier uma carreta, você pare ela na mão. O que vai acontecer com a Damares? A Damares é essa moça aqui na frente, com a roupa azul e listrinha branca. Levanta a mão, Damares. O que vai acontecer se a Damares chegar lá e tentar parar uma carreta? Com 70 toneladas atrás, o que vai acontecer? Exatamente. É a história do tomatinho, né, que o Rodrigo falou. Não vai sobrar nada da Damares. Por quê? Porque a Damares não tem força para fazer aquilo. E Jesus, quando olha para a gente, ele diz o seguinte, ei, eu sei que vocês são fracos, que vocês não têm força, mas eu vos dou autoridade. Irmãos, a autoridade é uma coisa muito séria. Porque a autoridade é poder delegado. Agora imagina que a Damares fala assim, não quero mais trabalhar com vidro, Rodrigo, chega, cansei. Agora eu quero fazer a prova da Federal. Ela vai lá, faz a prova da Polícia Federal. Aí ela passa naquela prova. Aí, daqui a 1 ano, você vai ver a Damares com aquele carro, um fuzil nas costas, um distintivo da Polícia Federal, aquele giroflex do carro ligado, e aí a Damares, toda pequenininha, chega lá na Dutra e para lá na frente de novo. Irmãos, a carreta, quando vê o giroflex ligado da Federal, o que ela vai fazer?
ela já vai falar assim, opa, tem uma autoridade ali. Ela vai reduzindo, reduzindo. E aí chega a Damares com a sua altura. 1,60 quanto? 1,62. Ela vai chegar assim e vai fazer assim para aquela mesma carreta. E a Dutra toda vai parar. Porque ela teve força para segurar aquele caminhão? Porque ela teve o quê? A autoridade. E o mundo espiritual trabalha com questão de autoridade. Por isso que Jesus diz o seguinte: eu vos dei autoridade. Poder delegado. E quando você entende que você tem autoridade, tudo muda. Porque você não passa mais a se olhar como uma pessoa normal. Sabe por que às vezes você se converteu e você ainda não tomou posse de uma série de coisas que é direito seu? Porque você ainda não entendeu e não leu a Bíblia o bastante para que o Espírito Santo tenha material para trabalhar em você. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. A boca fala do que o coração está. Então, quando situações vêm na sua vida e você está banhado pela palavra de Deus, quando o diabo se levantar, quando a família se levantar, quando pessoas falarem a seu respeito, você vai fazer assim para ele, ó. Eu não sou quem você diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E essa convicção de quem você é em Cristo. Tem um pastor amigo meu que ele diz o seguinte, que na luta a posição é tudo. Quem é que já assistiu aquelas lutas de vale tudo, UFC? Levanta a mão aí. Mesmo que seja um pedacinho. Naquela luta, quando você está vendo as pessoas brigando ali, de repente um cai no chão e o outro vem por cima. Irmãos, quando o camarada foi por cima do outro, a probabilidade daquele outro levantar é quase zero. O camarada vem por cima e ele vai batendo, porque na luta a posição diz muito. E a Bíblia diz que qual é a nossa posição? Que Deus nos colocou assentado com Cristo acima de todo principado e potestade, de todo o poder. E quando você entende que você está assentado, irmãos, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele sobe até o Pai e ele se assenta à destra de Deus. Quando ele se senta naquele trono, ele está transmitindo uma mensagem. Ei, toda a existência, agora eu governo sobre todos. Sobre tudo que existe. Sobre o mundo material, sobre o mundo espiritual, sobre principados e potestades. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que ele, Cristo, nos fez assentar, o Pai nos fez assentar juntamente com Cristo. Porque pensa aí, Lucilene, você já acordou de manhã, e aí você olhou para baixo, você falou, cadê meu corpo? E o seu corpo estava indo para a cozinha? Não? Assim surgiu a história da mula sem cabeça, né? E quando você olha, porque o corpo está sempre junto com o quê? Isso não é lógico? Por que espiritualmente você não entende isso? Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de quem? De Cristo. E isso é tão poderoso que quando a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o nosso cabeça, significa o quê? Que tudo que afeta uma parte do corpo, o Marcos está lá com essa cara calma, esse olhar sereno dele, martelando alguma coisa na casa dele, e de repente o Marcos erra a martelada e pega bem no meio do dedo. Qual é a reação do Marcos? O dedo dele vai ficar assim e o resto do corpo vai ficar de boa? O que vai acontecer? Irmãos, um caos. Pensa no menino que vai ficar atribulado. Ele vai olhar assim, se ele estiver na bênção, ele não vai falar nada. Se ele estiver, ele vai meio fora, ele vai xingar. Ele vai segurar o dedo com a outra mão. Ele vai até esquecer o que ele estava fazendo. Ele vai curvar, o rostinho dele vai ficar vermelho e ele vai ficar assim. Ai, ai. Por quê? Porque todo o corpo sente a dor de um membro. Por isso que eu digo, irmão, quando alguém dentro da igreja não está bem, isso não te importa, significa que das duas uma. Ou você está anestesiado, ou você está morto, ou você não faz mais parte do corpo. Amém? Porque se você for estudar biologia, a minha esposa está aqui, estudou isso durante alguns anos, né? Quando você toma aquela martelada, a ordem é o quê? Aquele nervo que existe ali, certo? Ele manda uma mensagem para o cérebro, não é isso? Aí o cérebro ele vai dizer, até aqui o senhor vai, depois daqui não. É como uma casa, que nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus. Você fala assim, Deus, garagem, sala,
e copa e cozinha o senhor pode. Nos quartos, no banheiro e no quartinho de bagunça, nem pensar. Tem crente que está aqui dentro hoje que vê pornografia. Todo dia. Tem crente que está aqui dentro que vive falando mal dos outros. Tem crente que está aqui dentro que guarda rancor no coração de anos e anos. E você está dizendo, Senhor, Senhor. Mas você está dizendo para Deus, Deus, até aqui o Senhor pode vir. Nesses cômodos aqui da minha vida, eu não quero que o Senhor mexa porque tal pessoa me feriu. Porque tal coisa está no meu coração. Deus, o Senhor não tem o direito de entrar aqui. Eu vou dar um recadinho para você hoje. Se Deus não puder entrar em todos os lugares, Ele não vai ficar em lugar nenhum. Eu vou repetir, se Deus não puder entrar nos lugares mais escuros da sua vida, Ele não vai entrar em lugar nenhum. Porque Deus não quer que você impressione Ele, Deus quer que você sirva a Ele. E para servir a Ele, você tem que abrir todos os quartinhos e falar assim, Deus, vem cá que tem uma gaveta aqui, ó, que o Senhor precisa ver. Eu morro de vergonha dessa gaveta, Deus, mas eu quero que o Senhor veja ela. Deus, tem um quartinho aqui que eu quero que o Senhor veja ele. Eu tenho vergonha dele, eu não quero mostrar para ninguém, mas eu quero que o Senhor veja ele. Porque ele já viu, irmão. É você que precisa apresentar aquilo a ele. Você precisa reconhecer o seu pecado. Você precisa olhar e falar assim, Deus, eu sou um adúltero. Deus, eu sou um mentiroso. Deus, eu sou uma pessoa que desonra. Eu sou um falso. Eu falo uma coisa na frente das pessoas, mas eu sou outra. Eu sou um hipócrita. Eu vivo de aparência. Eu finjo para todo mundo que eu sou crente, mas na vida real eu não sou mesmo. O Senhor sabe que quando eu estou sozinho, eu penso nisso, nisso, naquilo. Deus, me ajuda. Lembra do fariseu e do publicano? E eu vou encerrar com isso. Chega 2 homens lá diante de Deus no templo e dobra o joelho. Na verdade, um dobra o joelho. O publicano. O publicano, ele vai dizer o seguinte, Deus, me perdoa porque eu sou miserável. E ele tinha tanta vergonha de Deus que nem para o céu ele olhava, tão ruim que ele era. E chegou o fariseu do lado. O fariseu era o top da religião, como se fosse um bispo hoje. O fariseu chegou e falou assim, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano aqui. E aí Jesus disse que quando os dois saem da oração, quem que saiu perdoado? O miserável. E quando você entende que você é um miserável, Deus já tem metade do trabalho só para fazer. Porque tem vezes que Deus vai vir tratar a sua vida e você fala assim, não, eu não preciso que Deus trate. Sabe o que é isso? Soberba. Sabe o que é isso? Orgulho. E a Bíblia diz que Deus conhece o orgulhoso de longe. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Sabe por que Deus resiste o soberbo? Porque aquele homem, por mais pecador, aquela mulher, por mais pecadora que seja, ela vai chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não presto. E eu preciso que o Senhor mude a minha vida. E ela cai em pranto diante de Deus. Ela fala assim, Deus, me perdoa porque eu não presto. E eu preciso que o Senhor me ajude. Deus, olha como eu sou ruim. E Deus fala assim, eu só precisava que você dissesse que queria. E aí Deus entra e transforma a vida daquela pessoa. De verdade. E o soberbo? O soberbo, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Irmão, isso é muito sério. A Bíblia diz que Deus não resiste ao assassino. Deus pegou Moisés, um assassino, e transformou ele num grande profeta. Deus não resiste ao adúltero, pegou Davi, um homem adúltero e assassino, transformou ele no maior rei de Israel. Deus não tem problema em lidar com pessoas ruins. Deus tem problema de lidar com pessoas hipócritas. E eu convido você essa noite a se converter. A falar assim, Deus, eu quero que o Senhor entre em cada canto escuro da minha vida. E o Senhor mude a minha vida. Para que antes de eu ir levar a tua palavra aos outros, a tua palavra tenha chegado até mim. Porque antes de Deus fazer a obra fora para as pessoas, Deus vai querer fazer dentro de mim. E irmãos, eu digo, o tratamento e a alma mais difícil de ser ganha é a sua. Aleluia! A alma mais difícil de ser atingida é a sua. Irmão, o dia que você estiver pregando para si mesmo e isso estiver surtindo efeito na sua vida, você está convertido. Porque é fácil eu chegar para a pessoa que está ali na esquina e falar assim, você tem que sair disso que Deus quer mudar a sua vida, mas Deus não consegue mudar a minha. Amém? Aleluia! Quando você conseguir ler a Bíblia e você falar assim, sou eu, Deus me perdoa, e você fecha a porta do teu quarto, você dobra o joelho, você rasga o coração diante dele e fala assim, Deus me ajuda, porque eu não estou conseguindo. A Bíblia diz o seguinte, clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor e Ele me tirou de um charco. Irmão, sabe o que é isso? É aquela pessoa que está gritando, afundando, Deus vai fazer isso daqui, ó, Ele vai romper o céu e vai lá buscar aquela pessoa. Irmão, quando você... Jesus vai falar assim,
Quando vocês não se tornarem como uma criança, os discípulos lá, os apóstolos discutindo, quem que vai ser o maior? Vai ser eu, Pedro. Eu sou o líder de vocês. Eu sou o maior. Aí João fala assim, mas sou eu que reclino no peito dele. E aí Tiago falando, mas eu sou o irmão do Senhor. Eu sou parente de sangue dele. E eles discutindo quem que era o maior, daqui a pouco Jesus chega com uma bacia. E começa a lavar os pés deles. Jesus estava dizendo assim, eu não sei quem é o maior, o menor sou eu. Mas o menor no reino dos céus, ele vai ser o maior. E outra situação que acontece, eles estavam de novo discutindo. Senhor, quem que vai sentar na mão direita e da esquerda? Jesus pega uma criança e põe no... Fala assim, se vocês não forem como essa criança, vocês nem vão entrar. E por que vocês estão discutindo quem que vai ser o maior? Sendo que nem entrar vocês vão. Irmãos, vamos ler a palavra e vamos aplicá-la na nossa vida. Porque você é quem Deus diz que você é. E quando você se encher da palavra, o Espírito Santo vai ter material para puxar da sua vida em momentos de angústia. Amém, irmãos?